E por que que o exercício ele passa a ser tão importante, então? Porque o exercício, como eu já falei, ele vai ajudar a tirar o açúcar do seu sangue durante o exercício. E depois do exercício, nosso corpo ele sempre vai trabalhar buscando equilíbrio. Então, se você fez exercício, gastou o açúcar que estava lá guardado no músculo, gastou o açúcar que estava guardado no fígado. Depois que você fez o exercício e for comer, o corpo vai querer guardar de novo essa energia. E para guardar essa energia, ele gasta caloria. E ele vai buscar situações de equilíbrio. Uma delas é deixar o receptor de insulina lá no músculo para poder repor a reserva de açúcar que foi gasto de uma maneira onde a insulina não precise ficar batendo tanto lá. Não precisa ficar sinalizando tanto. Falou ao músculo, abre a porta aí que é para eu poder jogar açúcar aí para dentro. Isso não vai acontecer. A insulina está passando, o músculo já está facinho ali esperando para que ela se ligue. Aí ele fala, ó, vamos trazer açúcar para dentro do músculo. E rapidamente vai trazer açúcar para dentro do músculo. Então, esse efeito do exercício, durante o tempo que você está fazendo exercício, seja 30, 40, 50 minutos, 1 hora de exercício, o corpo está tirando açúcar do sangue, independente de ter ou não insulina circulando no sangue. E depois do exercício, fica mais fácil o sistema remover açúcar do sangue, mesmo com uma quantidade menor de insulina. E isso vai impactar onde? Vai tender a diminuir mais a glicemia, e não só diminuir no momento do exercício, mas também vai se manter mais baixa horas depois do exercício. E o que isso te traz de controle no diabetes? Tendo uma glicemia mais baixa, você fica mais tempo dentro do que a gente chama de tempo no alvo. Então, você quer ter um bom tratamento do diabetes, você precisa ficar a maior parte do tempo com a glicemia menor do que 180. Esse é o primeiro degrau, depois a gente vai ajustando isso. Mas, de uma maneira geral, é trazer a sua glicemia para menor do que 180 mg por decilitro na maior parte do tempo. Onde a gente tem mais dificuldade? Justamente depois que a gente come. Agora, entenda uma coisa, se eu estou fazendo exercício, estou tirando açúcar do sangue, depois do exercício continua tirando açúcar do sangue, não vai ficar mais fácil eu comer e depois, 2 horas depois que eu comer, o meu açúcar no sangue ficar menor do que 180? Certamente vai. Então a gente precisa aprender, muitas vezes, a valorizar mais o exercício físico. E mesmo sabendo disso, por que muitas pessoas acabam tendo diabetes e não fazem exercício? Por quê? Não conhece na prática, no dia a dia, já ouviu falar que o exercício ajuda, mas nunca conseguiu vivenciar isso. Então, esse é o primeiro desafio que a gente tem, é você tentar fazer. E como é que você vai saber se está dando resultado ou não? Mede o seu açúcar no sangue antes de começar a fazer o exercício. Vê lá o valor que está. Faz o exercício e no final do tempo que você terminar de fazer o exercício, vai lá e mede de novo sua glicemia. E você certamente vai perceber que ele vai diminuir sua glicemia. Mas de repente você vai falar assim, pô, professor, você falou para mim, mas você é um homem mentiroso, porque eu medi minha glicemia, fui lá fazer o exercício, fiquei lá 1 hora andando e depois medi minha glicemia lá no final e estava mais alta do que estava no começo. Pode acontecer? Pode. Mas isso quer dizer que o exercício não tirou o açúcar do seu sangue? Tirou. E quer dizer que ele não vai deixar o sensor lá sensível para continuar tirando depois do exercício? Vai acontecer também. E por que aumentou? Normalmente aumenta por conta de você ter acordado pela manhã, com uma glicemia talvez já não muito dentro do normal, não muito próxima de 100, pouco acima de 100. Você tomou o café da manhã, tomou o seu medicamento e foi fazer o exercício. O que aconteceu durante esse tempo? O músculo gastou o açúcar que estava nele, tirou o açúcar do sangue, mas você comeu. Então, se você comeu algo que tinha carboidrato, durante o tempo que você estava fazendo exercício, esse açúcar ficou chegando no sangue. Mas eu tomei o medicamento. Ótimo. Lembra que eu falei logo no começo que muitas vezes a gente tem diabetes, toma lá o medicamento, e grande parte das pessoas que têm diabetes e tomam o medicamento não sabem como esse medicamento vai atuar no corpo dele. Aí é que está o grande diferencial. Porque você tomou um medicamento, não quer dizer que você, eu tomei o medicamento agora, ele já está fazendo efeito. Não. Muitas vezes ele vai começar a fazer efeito daqui 2 horas, daqui 2 horas e meia. Existem medicamentos que são específicos para ajudar a não ficar alto a glicemia depois que você come, e aí certamente quando você usar esse medicamento antes ali da refeição, depois de uns 30 minutos ele já está fazendo efeito, porque ele tem que fazer efeito rápido.
para não deixar o açúcar subir muito no sangue depois que você come. As insulinas também são um exemplo disso. A Fiasp, que você aplica em 10 minutos ela já começa a fazer efeito. Mas olha que interessante, daqui 10 minutos ela começa. Quando ela vai ter um pico de ação? Depois de 1 hora. Então, entenda que a maior parte das insulinas, dos medicamentos que você usa, você toma esse medicamento, ele não vai fazer efeito agora. Ele vai fazer efeito daqui a algum tempo, daqui a algumas horas às vezes. E vai começar a fazer efeito. Vai demorar ainda mais um tempo para ele realmente atingir um efeito platô. E dependendo do tipo de medicamento ou do tipo de insulina, ele vai ter um pico de ação. Mas isso demora. Então, se eu acordei de manhã, medi lá minha glicemia, tomei meu medicamento e fui fazer o exercício, é provável que aconteça de sua glicemia ficar mais alta. Porque você comeu, está chegando açúcar no sangue e o músculo também, dependendo do tipo de exercício que você fez, automaticamente teve um desequilíbrio aí. O quanto o músculo conseguiu tirar de açúcar foi menor do que o que chegou de açúcar que você já tinha comido antes. E sem o medicamento ali fazendo efeito, certamente acumulou um pouco mais de açúcar. Mas o medicamento que você tomou vai entrar em circulação. Ele vai fazer o efeito dele. A insulina que foi aplicada vai fazer o efeito dela. Então, após o exercício, às vezes 1 hora, 2 horas depois do exercício, de repente você vai medir a glicemia super baixa. Porque o exercício fez a função dele. Você não conseguiu ver naquele momento. Mas por que eu estou te contando tudo isso? Exatamente para você entender que o exercício, independente de que momento você fizer, você sempre vai ter o benefício do exercício. Ele vai ajudar, sim. Pode ser que você não veja esse momento de ajuda imediatamente por conta desses outros fatores que você não controlou. Mas ele vai te ajudar. E não desacredite disso. Não tenha para você que o exercício é ruim. Porque uma coisa que me assusta bastante, o médico normalmente, que é o primeiro profissional, né, da saúde, que a gente quando tem diabetes tem contato, ele te passa o medicamento, ele passa a insulina e fala para você, ó, vai lá, faz exercício também, controla aí o que você come. E aí você vai lá tentar fazer exercício sozinho, sem controlar o tempo de ação desse medicamento, sem saber o tempo de ação da sua insulina. E muitas vezes você vai fazer o exercício, o que acontece? Faz hipoglicemia. Eu fiz hipoglicemia, só quem faz hipoglicemia durante exercício sabe o quão ruim é. E claro que a gente não quer se sentir mal. Ninguém quer se sentir mal. Nem por hiperglicemia, muito menos por hipoglicemia. Quando abaixa a gente se sente muito mal. Sente tremer, você se sente fraco, você não consegue pensar direito, não consegue falar direito, se movimentar direito. É uma coisa horrível. E a gente não quer que isso aconteça. Ah, mas o exercício ele faz isso comigo. Faz porque você não está sabendo organizar. O modo, o que você está comendo, a hora que o seu medicamento está fazendo efeito e o tipo de exercício que você está fazendo. É por isso que nós, profissionais da educação física, existimos. E não é só o profissional da educação física. Precisa ser um profissional da educação física que saiba prescrever o exercício para quem tem diabetes. Isso é algo que você precisa perguntar para o professor da educação física, que vai te acompanhar. O quanto ele conhece do exercício, do efeito do exercício no diabetes. Isso faz diferença. O que eu quero que fique bem claro para você, que tem diabetes e está aqui me vendo, né, hoje, ou mesmo depois vai ver em algum momento a gravação desse vídeo, dessa live, você tenha para você, o exercício é extremamente importante. E se você não está conseguindo sucesso, procura ajuda de alguém que possa te ajudar nesse sentido. Procura a ajuda de um profissional de educação física que saiba prescrever exercício para quem tem diabetes. Porque se você deixar de fazer o exercício, primeiro impacto que a gente vai ter no nosso corpo, você não vai conseguir controlar a sua glicemia. Esse é o primeiro detalhe. Porque nós temos que entender que o exercício, ele é ótimo para o nosso sistema.